Olá, aluno! Eu sou a professora Ananda Jaqueline Bordoni e eu vou estar discutindo com vocês a disciplina de cromatografia. Para começarmos, então, o estudo dessa nossa aula, dessa nossa disciplina, o que a gente vai abordar? O aspecto histórico, os principais conceitos cromatográficos. Então, desde quando esse método cromatográfico ficou conhecido como a cromatografia? Quando surgiu essa técnica? Então, inicialmente, a gente vai abordar dessa forma. Quando que começa? Começa quando Michael, lá em 1906, ele faz a separação de misturas de pigmentos vegetais em colunas recheadas com adsorventes sólidos e solventes variados. Como que ele fez? Então, ele tinha ali uma coluna de vidro, onde foi adicionado ali um sal, ou seja, carbonato de cálcio na época, e adicionou diferentes solventes, porque o objetivo dele era o quê? Entender o que era composto os vegetais. Então ele tinha essa necessidade ali de entender e ele utilizou essa técnica. Foi a partir daí, em 1906, que a gente tem esse início a essa metodologia de análise. Com isso, o que a gente traz nesse próximo slide nosso? Nós temos aqui uma linha do tempo. Então, quando que foi discutido, quando que se iniciou essa discussão antes lá do Michael e até as técnicas mais avançadas. Então, se a gente analisar aqui, nós temos, lá em 1897 a 1903, houve a separação de hidrocarbonetos em petróleo. Então, a gente sabe que o petróleo ele é constituído por diferentes cadeias carbônicas, principalmente da classe de hidrocarbonetos. Então, utilizando uma técnica de separação foi possível, então, a gente fazer essa separação e entender quais hidrocarbonetos que constituíam aquele petróleo. Com isso, o que a gente tem? A separação lá dos pigmentos de Michael, depois, em 1930, cromatografia em coluna, depois chegamos à cromatografia em papel, partição em cromatografia líquida e primeira publicação e, por fim, lá na cromatografia em camada delgada. Ao decorrer da nossa componente curricular, a gente vai entender um pouquinho mais cada um desses métodos cromatográficos. Com isso, nós temos, então, o que é cromatografia? Eu pergunto para vocês, o que vocês acham que é? Tá? Então, o que a gente tem que lembrar toda vez que eu falar de cromatografia com vocês? A gente está falando de um método de separação. Aqui eu trago a definição. Então, é um método de separação que é baseado na distribuição diferenciada dos componentes de uma mistura entre duas fases, sendo uma estacionária e outra móvel. Com isso, o que a gente sempre vai ter? Separação de misturas e, como regra, a gente precisa ter uma fase estacionária e outra móvel. Como que vai interagir esses compostos dentro desse método de separação? Nós temos aqui que as diferenças nas propriedades das fases móvel e estacionária, elas vão possibilitar com que os componentes da amostra se desloquem através do material cromatográfico, com velocidades desiguais, gerando a separação. Então, vai envolver as interações entre as moléculas que a gente quer separar, as substâncias que a gente quer separar, tá? Com isso também o que nós temos? Que a interação dos componentes da mistura com duas fases, ela acaba sendo influenciada por diferentes forças intermoleculares. Lembram-se, a gente tem algumas forças intermoleculares, como as forças de Van der Waals, ligações de hidrogênio, dipolo-dipolo, íon-dipolo. Se tem essa interação, a gente tem uma maior absorção. Se temos menor interação, a gente tem uma adsorção muito menor, tá? Então, ao decorrer também a gente vai discutindo sobre isso. Com isso, o que a gente tem? A identificação se dá mediante a comparação da interação de padrões com fases estacionárias, assim como a quantificação é feita também pela comparação com padrões de concentrações conhecidas através de curvas analíticas. Então, separamos os componentes. Como que vamos identificar qual componente eu vou ter naquela amostra, daquela substância que eu quero entender?
que a gente vai fazer? Nós temos padrões, então são componentes que já conhecemos e vamos comparar com resultados obtidos, tá? Com isso, o que a gente pode classificar? A cromatografia ela é classificada em coluna e planar. Dentro da classificação em coluna, nós temos cromatografia gasosa, cromatografia líquida, clássica e de alta pressão. Essas são as formas com que a gente tem esse método de separação dentro de uma coluna, né? Lembram-se que lá, Michael, a primeira atividade que ele fez, o primeiro teste foi numa coluna de vidro, em que a gente tinha um carbonato de cálcio ali, utilizou-se, colocou-se a amostra e o solvente dentro dela. Isso é uma cromatografia utilizada em coluna. Outra classificação que temos é a cromatografia planar, cromatografia em camada delgada e cromatografia em papel. Essa a gente utiliza, então, normalmente são placas, ou até como o nome próprio sugere, a gente tem uma camada, ou seja, papel ou placa, e por elas a gente consegue fazer esse método de separação. Ao decorrer as unidades, a gente vai se intensificar um pouquinho mais em cada tipo de classificação da cromatografia. Com isso, essas são as referências que a gente utilizou ao decorrer dessa aula, está proposto no material do aluno de vocês e eu encontro vocês numa próxima aula. Muito obrigada!